Oi, pessoal. Estamos Tá aqui, bom. né, em mais uma entrevista do nosso quadro no Sofá Ciências e Negócios. E na entrevista de hoje, a gente está trazendo o professor Breno, né, da Universidade do Paraná, acho que é professor de vacinologia e microbiologia, se eu não me engano. E, Breno, primeiro se apresenta um pouquinho aí para o pessoal, para depois a gente entrar de fato nas perguntas da entrevista. Tá, participar, um prazer. Eu comecei minha trajetória na Federal do Paraná, eu fiz graduação em veterinária, mestrado ali na universidade. E durante esse período, na verdade, logo após o mestrado, eu comecei com alguns colegas de pós-graduação, uma empresa que ficou incubada dentro da universidade por bastante tempo, chamada de Imunova Análises Biológicas. E foi através dessa empresa que a gente começou a trabalhar com a agroindústria para atender umas demandas que estavam sendo que eu pude ajudar através do trabalho que eu fiz durante o mestrado, que foi estudar a imunidade de animais. Em específico, mas existe uma demanda para isso e as pessoas ficaram sabendo dentro da indústria veterinária, né, e vieram atrás assim, utilizar um pouco desse conhecimento que estava sendo gerado dentro da universidade, quaisquer produtos ou intervenções que afetassem a imunidade dos animais. Depois, a empresa ficou aberta com esses meus sócios, eu fiz meu doutorado fora, mas a empresa nunca fechou, eu colaborei durante esse período fora também e voltei do doutorado para atuar full time na empresa, então passei alguns anos nisso e depois fui aprovado no concurso para professor na universidade. Ainda trabalho em colaboração com a empresa, né, mas agora como professor, não mais como dedicação exclusiva dentro da empresa. Sempre se teve esse link por ter nascido como uma incubada, tanto para a empresa como para a universidade, eu vejo, porque foi possível para nós, como empresários, aprender muito e, é claro, usar parte da estrutura laboratorial da universidade, que é impossível para uma empresa na área de biotecnologia começar do zero, como a gente ouve muito falar na área de tecnologia da informação, né, sobre essas empresas nascendo com um computador no quarto de alguém. Isso não existe na área de biologia, né? A gente precisa de uma estrutura laboratorial que custa milhares ou Muito milhões de caro. reais, e isso seria impossível para nós. Então, esse período incubado permitiu o começo da empresa e eu acho que a empresa contribuiu também para a universidade, porque ajudou a educar muitos estagiários, dezenas, se não centenas de estagiários, e a empresa também ajudou comprando insumos e contribuindo naquilo que a universidade é muito engessada, a gente sabe, né? Então, a Imunova foi a responsável por trocar a cancela do setor de biológicas, muitas vezes, toda vez que o professor batia na cancela do estacionamento lá. Então, é uma troca, né? E foi essa, assim, mais ou menos a história do começo dessa minha vida empresarial e que acho que ilustra também pela minha biografia aí como ela é muito próxima à vida acadêmica da vida empresarial, né? E eu acho que eu queria que fosse assim também, para que a gente pudesse mostrar, acho que serve de ilustração do tópico da nossa conversa, né? Como a vida empresarial e vice-versa. Acho que tem que ser bem assim. Sim, a gente, né, teve o prazer de dividir um pouco essa incubação, né, da Imunova, que a gente estava ali dentro no mesmo, né, laboratório, depois vocês desceram e a gente pôde acompanhar e para a gente é um orgulho, né, ver essa evolução de vocês enquanto pesquisadores e empresários e é isso, né, essa jornada, mas assim, fala um pouquinho para a gente, na prática, o que é a Imunova? Qual o serviço que a Imunova oferece para, né, para a sociedade, vamos dizer assim? Bom, história é interessante ouvindo e quem tem interesse vai dizer que era a análise imune de animais através de citometria de fluxo. A citometria de fluxo é muito usada na medicina, né, para análise de pacientes com câncer e HIV e tudo mais. Mas ninguém faz esse serviço dentro da veterinária. E a gente criou uma empresa fazendo esse serviço. Então, se alguém aparecesse desde unha encravada até tumor cerebral, a gente fazia citometria de fluxo. A gente recomendava para tudo e foi o
o pontapé, né? A gente às vezes não podia nem atender de uma maneira muito apropriada, porque só tinha essa ferramenta, mas a gente acabava tentando atender da melhor maneira usando a citometria. E depois foi expandindo. O mote da empresa, a ideia da empresa era fazer análises imunes, e depois a gente começou a prestar análises microbiológicas e análises biológicas de um modo geral, desde que envolva experimentação animal, que envolva dentro da área veterinária, principalmente, né? Então, Mas para aves ou cães, para outros gatos, animais? aves, suínos, Hum. cavalos, tudo. A gente começou muito voltado para a avicultura, que o Paraná é muito pródigo na produção avícola, né? E existe uma indústria muito grande aqui, e especial porque a indústria avícola ela é diferente de outras espécies animais, porque ela é muito organizada em empresas, né? Então, quem produz bovinos, em geral, tem uma fazenda e não é uma empresa, né? Mas a indústria avícola é de fato uma indústria, são compostos de grandes empresas. Então, eles investiam muito nisso, mas, enfim, a gente já atuou com praticamente todas as espécies animais, assim, de interesse veterinário, né? Mas, então, hoje a Imunova se denomina uma empresa de biotecnologia animal, porque realmente a, a empresa virou, e ela é apresentada como algo que a gente pode usar para inovar dentro da indústria animal. Então, se alguém está interessado em inovar em biotecnologia animal, a Imunova está dentro, basicamente. Porque acho que fecha muito com o perfil pesquisador, que é um perfil primeiro de curiosidade, né, de não querer ficar restrito a uma coisa só, Sim. e depois de poder usar tudo isso que a gente aprendeu, né, que vocês vivenciaram ali dentro da universidade. A gente aprende muita coisa e Sim. parece às vezes muito restrito ficar usando isso para fazer uma única técnica, uma detecção, né, um PCR para detectar uma doença. A Imunova quer criar novas técnicas, então a empresa está se dispõe a inovar dentro da área veterinária. E conta um pouquinho para a gente, Breno, como que a ciência está inserida no dia a dia da Imunova? Em que setor que é possível identificar a ciência? Legal. Bom, à medida que a Imunova foi crescendo, ela passou a ser mais formal, digamos assim, como outras empresas são. Como assim formal? A gente começou como uma empresa absolutamente diferente. Talvez diferente até no sentido de desorganizada. Como muita gente que sai da academia acaba sendo quando a gente entra na indústria. A gente não aprende nada disso, Não é né, treinado na para isso. universidade. Então, quando a gente chega numa empresa, a gente vai lidar com recursos humanos, gestão de pessoas. Então, tudo isso foi sendo aprendido ao longo do tempo e a Imunova foi se tornando cada vez mais quadradinha, mais dentro das normas, porque tem que ser, né? Uma empresa não funciona se ela não seguir assim, alguns passos. Hoje a Imunova faz muito serviço rotineiro, serviço diagnóstico mesmo, dentro de avicultura, detecção de salmonela, detecção de doenças, enfim, várias espécies animais. Isso pode parecer não inovador. Há muitas empresas de diagnóstico, mas aí dentro desse segmento, a Imunova ainda busca dia a dia novos métodos de detecção, fazer testes diagnósticos que não existem ainda, justamente suprir aquilo que outros laboratórios, outras empresas não fazem. Então, há muita inovação, há muita pesquisa dentro disso. E a Imunova tem também um setor, um departamento que é de pesquisa e desenvolvimento, que, como o nome diz, tem como função só buscar produtos e soluções que são totalmente diferentes do que a gente pode encontrar por aí. Então, há pessoas dentro da Imunova que estão dedicadas todo dia não a produzir um teste diagnóstico, não produzir um laudo, mas a criar esses testes e criar outras coisas, produtos biológicos para terapia. Então, qualquer coisa, de novo, dentro da biotecnologia, criar essas coisas novas. Então, há bastante foco, há bastante gente dentro da empresa que é focada nisso. Eu acho que é parte da própria natureza dos sócios da empresa, de não querer. A gente nunca quis fazer a Imunova virar um laboratório exclusivamente diagnóstico, que de novo, não há demérito nenhum nisso, né? Há necessidade disso, mas a gente queria, pelo nosso perfil, ir além disso. A raiz científica, né?
Então, aí a gente sabe que dentro da universidade, principalmente a pública, a gente tem essa crença limitante, né, de que pesquisa é para a gente já só gerar conhecimento e, tipo, a gente não pode vender, é como se a gente, se fosse para o mercado, a gente estaria vendendo isso aí, tem uma, ai meu Deus, sabe, que fica aquela briga dentro da universidade, e aí o que é que você acha? Que esse conhecimento científico, ele tem que ganhar, né, a indústria, vamos dizer assim, lógico, com toda a expertise científica, enfim, todo esse embasamento que a gente, né, quando que vem, o que é que você acha, assim, e como a gente poderia fazer esse processo? Sim. Eu acho que esse é o tópico talvez mais importante para a educação superior brasileira no momento. A gente fala muito de reforma administrativa, previdenciária. Eu acho que a gente precisa realmente de uma reforma educacional. E esse tópico, para mim, é muito caro, mesmo porque a Imunova, sendo uma empresa incubada, viveu isso na pele, né? E a empresa é prostituição, que eles falam, né? Inclusive, a gente ouviu isso lá dentro da universidade, né? De prostituir o conhecimento que é público. Então, tornar privado aquilo que foi gerado com recursos públicos e tudo mais. E como pode uma empresa usar o espaço público, né? Bom, só para deixar bem claro, tudo isso é formalizado através da Agência de Inovação da UFPR, né? Então, esse vínculo institucional de incubação, ele é algo formal, ele pode acontecer e a minha resposta para essa pergunta é que ele deve acontecer. E eu acho que essa pergunta, ela traz muito pensamento em um cunho político. Eu acho que é importante. Eu não quero desmerecer a política. Eu sou uma pessoa, como muitos professores são, de pensamento mais para a esquerda do que para a direita. Uhum. Mas, por outro lado, eu acho que minha visão é muito pragmática e ela pode ser considerada uma visão de mercado liberal, porque eu acho que a universidade ela não só pode, ela tem o dever de fazer. Por quê? Bom, o conhecimento, a finalidade dele, porque o governo não faz nada com essas informações que são geradas. Então, dizer que a universidade está gerando para o público em comum, quem que é o público comum? O público em comum são as empresas, esses são os que vão se beneficiar desse conhecimento. Então, me parece evidente que as empresas vão se beneficiar dele e, em segundo lugar, por que eu acho que esse é o debate que deveria dominar a educação superior no Brasil hoje? É porque a universidade está absolutamente quebrada, em termos de infraestrutura, em termos de área para os professores e em termos de até os talentos que as universidades públicas tinham os melhores talentos. E hoje não é mais necessariamente assim. É claro que quem não consegue optar por um curso pago vai para... E, na verdade, a gente também tem uma limitação na pesquisa, porque a gente consegue ir até um ponto. Depois, para isso se expandir para produção, para um teste em maior escala, teste clínico, a gente precisa da produção industrial. Não tem como eu produzir 1000 vacinas dentro de um laboratório na universidade sem todo esse rigor de boas práticas. Então, assim, a gente também precisa, sim, da indústria para chegar a um final do que está sendo produzido, né? Não é para ter mesmo. Não é a função da universidade prover vacinas para a população, né? Por exemplo, eu estou hoje trabalhando com a vacina de Covid. A função da universidade não é essa. Realmente, a função da universidade é passar isso para frente. Não tem uma vocação para fazer isso. Um cliente, assim, é reconhecidamente um parto. As indústrias são, na sua grande parte, mais rigorosas em compliance, como se chama, né, do que a própria universidade. Elas não querem assim meter nessa demora, na burocracia. As indústrias não têm tempo para isso, né? Eles não querem que um contrato leve 6 meses para ser assinado, como acontece muitas vezes. Então, eu acho que quando a universidade chega num ponto em que ela está sucateada, e ela está, e eu posso falar isso com muita propriedade, porque eu saí dali e voltei para lá. Quando a universidade está sucateada, ela não tem, acho que ela devia ser humilde a ponto de dizer que ela precisa da indústria nesse momento. Não é nem só que a gente deve fazer, ela precisa da indústria nesse momento. E não se trata de prostituir a universidade, se trata de fazer aquilo para o qual a universidade nasceu para fazer, que é gerar conhecimento para a sociedade. E aplicar esse conhecimento, né? Exatamente. E não é nem o modelo americano, que é o que muita gente tem, né? O modelo americano de são públicas lá, né? Faz que desenvolver, aplicar esse dinheiro. Então, esse dinheiro não vai para o vácuo, ela não vai para o bolso dos professores,
ela vai voltar para a universidade para gerar mais conhecimento para a sociedade. E como você entende que a gente pode... Você pensa que existe alguma forma da gente conseguir fazer essa conexão, assim, do que você tem de conhecimento já de ambos os lados? Você imagina que a gente consiga fazer mais essa conexão e gerar mais ciência aplicada? Você acredita que tem alguma forma? A gente ir transpondo, né, essas barreiras, tipo, na prática, como é que a gente pode transpor? Qual é o nosso papel em contribuir, né? Você que está, na verdade, de fato, né? Você está nessa ponte, né? Você está ali, professor e está na indústria, então, fala aí pra gente. Eu acho que todos temos responsabilidade, né? A gente não... É aquela história, é muito cômodo a gente reclamar do governo, mas o governo, né, é um ente inatingível. A gente não consegue afetar a política em Brasília. O que a gente pode fazer é o que está aqui, né? Aqui em Curitiba e aqui nas nossas mãos. O que a gente pode fazer é, a gente como empresário, acho que a gente tem o dever. É burocrático, mas não deixa de ser uma maneira da gente retornar para a universidade aquilo que a universidade nos deu, né? Então, para quem está no setor privado, acho que perceber que a universidade tem o que dar, a universidade quer dar, né? Mas existe muitas pessoas dentro da universidade que estão interessadas em fazer essa ponte, essa conexão. Então, quem está no setor privado devia mostrar mais essa necessidade e fazer a universidade sentir essa demanda. Porque hoje isso realmente é muito esporádico, as demandas privadas chegando na universidade, por causa de todo esse medo que foi criado ao redor, né? Tudo isso que eu estou falando, essa burocracia, esse medo de se envolver com um ente público, porque há muitos passos a passo para ser cumprido para conseguir fazer. Então, o setor privado tem que mostrar demanda e o setor público, nós dentro da universidade, temos que empurrar para o outro lado, que é estender a mão para o setor privado, né? Eu acho que a pesquisa ela tem que ser tanto aplicada quanto básica, né? Uma sustenta a outra, não existe preferência, não existe melhor aí, mas para quem faz pesquisa aplicada e para quem trabalha com coisas que tem uma tradução rápida para o mercado, eu acho que a gente tem que pensar em buscar também, né? Os professores às vezes têm um pouco de receio de buscar a indústria por não saber como abordar, não saber como fazer essa venda, né? Sim, tem que E muitos ganhar mais professores são de um visibilidade, né? perfil A de gente precisa. não tão exato. Existe um receio de se vender, porque parece que se vender significa justamente se prostituir, né? Não é se vender nesse sentido, é mostrar o que a gente está fazendo. Sim. E a gente está fazendo muita coisa boa, e a indústria quer, e eu acho que só basta a gente falar, botar na mídia, botar no Instagram, que a indústria vê e às vezes vem atrás, né? E, é claro, a gente estando dentro da universidade, a gente tem que trabalhar para que isso não seja mais esse estigma e que isso não seja uma dificuldade, que isso não seja visto como algo estranho. Então, eu acho que nós aqui, né, falando no nosso nível, aqui no nível do chão, do dia a dia, é isso. A gente tem que se encontrar. Um tem que ir na direção do outro para que a gente faça as coisas acontecer. À disposição de ambos os lados, né? Eu acho que todo mundo entende que hoje é um trabalho para fazer esse negócio andar, mas se a gente quiser, vai acontecer. Então, tenho o maior prazer de estar nessa transição e sabendo, embora seja difícil, né? Não é nada é automático, nada está pronto, Sim, não é um existe essa processo. legislação. Tudo tem que cavar dentro da universidade. Então, mas tem que ser feito, alguém tem que fazer, senão nunca a gente vai sair do modelo que a gente está hoje. Exato. Alguém precisa começar, né? Sim. E a gente fala muito sobre isso aqui na Science Friendly mesmo, dessa aplicabilidade chegar mesmo na sociedade, porque esse é o nosso papel, até mesmo na parte da divulgação científica, que é o que a gente tem feito, que tem que chegar na sociedade. A sociedade precisa ter esse conhecimento, ou no formato de um produto, no caso com a indústria, ou na divulgação científica. A sociedade precisa mesmo conhecer o que é feito, né, dentro da universidade e se beneficiar disso, querendo ou não. E, Breno, a gente queria agradecer demais você por ter aceito conversar com a gente. E aí, para finalizar, a gente queria que você deixasse um recado para o pessoal que está assistindo, alguma coisa que você queira falar para quem está assistindo a gente aqui no YouTube. Legal. Então, acho que a minha mensagem é sempre uma mensagem de incentivo. E agora eu vou falar para quem está pensando em pisar fora da universidade, né? Acho que esse foi o nosso tema de início da conversa.
existe um mundo fora da universidade e quem nunca saiu, às vezes, não parece que há, né? Às vezes, a universidade, os próprios professores passam a impressão de que não existe vida inteligente fora da universidade e existe muita, né? Quem mais inova em termos de patente, em termos de produtos novos no Brasil, não está na universidade, está fora dela, por todas essas dificuldades que a gente está comentando. Então, existe um grande espaço. E o Brasil, por sorte, vamos pensar assim, por sorte, nós temos um campo aberto para quem quer inovar, para quem quer abrir uma empresa, né? A gente pode pensar pelo contrário, a gente pode pensar, puxa, que pena, não existe a gente fala um cenário, né? Não existe um cenário de inovação no Brasil. Mas vamos ver o outro lado, existe um campo aberto para quem quer abrir uma empresa e inovar. Existe muita sede por isso. E oportunidade. E quem aparece logo chama atenção, às vezes é comprada por uma empresa maior ou vai chamando o cliente rapidamente, né? É o país para se abrir uma empresa, por tudo isso, porque existe essa demanda, né? A gente não tem fornecedores, empresas inovadoras, empresas com engenheiros, com médicos, com doutores, mestres. A gente não tem isso aqui. Está aparecendo. Vai ser usado, o mercado vai comprar. Então existe demanda. Acho que não adianta ter medo. Fácil nada é, né? E por isso, por não ser fácil, é muito construtivo. A gente aprende demais, mesmo para quem quer voltar para a academia depois. É a minha palavra de incentivo. Aproveita, pisa fora da universidade. Aproveito para deixar aqui uma palavra de parabenização para vocês, porque o que vocês estão fazendo é justamente essa ponte, né? Eu acho que também é algo que está surgindo aqui para nós no Brasil, né? Que já existia lá fora, que essa conversa, né? Toda essa história de a gente se encontrar entre indústria e academia para conversar sobre essas coisas. Parabéns pelo trabalho de vocês e eu espero que a gente consiga atingir muita gente que estava pensando nisso, eu estava em dúvida. É isso, né? A gente só muito tem a obrigada, agradecer. Breno.